Não seja um revoltado. Hoje em dia é muito fácil encontrar pessoas revoltadas, pessoas que são amargas e infelizes por conta dos infortúnios da vida. Homens e mulheres que permitiram a acidez dos problemas azedarem os seus corações e suas almas. Seria possível estar em meio a grandes dificuldades e mesmo assim manter-se firme na fé e na confiança em Deus? Vamos falar sobre isso em nossa devocional de hoje. Não seja um revoltado. O texto bíblico está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a versículo 2. Muito bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. É o pastor Clodoaldo aqui e eu desejo a você que a paz de Deus esteja em seu coração, na vida da sua família, hoje e para todo sempre, tá bom? Vamos ler então a palavra do Senhor, repetindo o texto aqui, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 2, debaixo do tema Não seja um revoltado. Veja o que diz a Bíblia. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos e irmãs, o capítulo 5 do livro de 2 Reis nos conta mais um grande milagre que Deus operou através da vida do profeta Eliseu. Ele foi usado pelo Senhor para curar a lepra de um homem chamado Naamã, que era um guerreiro muito respeitado na Síria, um país inimigo de Israel, diga-se de passagem. O capítulo 5 tem muitos ensinamentos, mas o primeiro deles é sobre onde começou esse grande milagre da cura da lepra desse comandante. Tudo começou com uma menina que havia sido levada de Israel como escrava para o reino da Síria. Ela era serva da mulher desse homem chamado Naamã e viu o desespero daquela família com a enfermidade daquele homem. Talvez aquela menina poderia ficar revoltada com Deus e com aquelas pessoas que a mantinham como escrava, pois ela havia sido tirada de seus pais e de sua terra para ser uma escrava daquele povo inimigo. Mas não, ela não ficou revoltada nem com Deus e nem com ninguém. Ela proclamou o poder de Deus que poderia curar aquela lepra do seu patrão. Ela diz que em Samaria tinha um profeta que poderia sim curar aquela doença. Naamã, mais do que depressa, pediu ao seu rei para que lhe enviasse a Israel com cartas e presentes para que alcançasse sua bênção. E foi o que aconteceu. Um grande milagre foi visto por todos e Deus foi glorificado. Mas não podemos esquecer onde teve início esse grande fato, que foi no coração inocente de uma menina que não guardava mágoas e nem rancores, e muito menos revolta por conta de sua situação. Irmãos, não podemos deixar a revolta tomar conta do nosso coração, pois ela pode nos cegar para muitos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Pessoas revoltadas ficam cegas. Pode ser que você não esteja entendendo por que essas lutas e dificuldades apareceram em sua vida. Pode ser que as circunstâncias tenham feito de tudo para revoltar seu coração contra pessoas e até mesmo contra Deus. Há sim muitas pessoas que nessas horas ficam revoltadas com Deus, ficam questionando, murmurando, reclamando e às vezes até blasfemando contra o Senhor, perguntando somente os porquês de tais problemas. Talvez a pergunta não deva ser por quê, mas sim para quê? Ou seja, que propósito que tem essa luta e sofrimento que eu estou passando? E se nós tivermos paciência, o Senhor vai nos revelar oportunidades no meio dessas adversidades. Você recebe essa palavra? Deus pode mostrar, pode revelar oportunidades no meio de adversidades. Então, peça ao Espírito Santo para tirar toda a revolta em seu coração.
Peça ao Senhor para não permitir que a amargura venha azedar a sua alma. Peça ao Senhor paz e serenidade. Peça a Jesus muita fé, confiança e perseverança diante disso tudo que você está passando. Até porque revolta e pirraça não resolvem problema algum. Muito pelo contrário, elas até pioram. Eu imagino que a vida daquela menina tenha sido muito mudada. A Bíblia nem fala do nome dela e nem do restante da história, né? Mas eu acredito que a vida dela mudou muito ali, porque ela foi usada por Deus para direcionar aquele homem à sua cura. Com certeza, eles não a trataram mais da mesma forma. Então creia que as coisas podem mudar, que as coisas vão melhorar. E é assim que nós devemos viver. Amém? Não com revoltas no nosso coração, fazendo pirraça, blasfemando contra o Senhor. Que Deus te abençoe e te dê um espírito contrito e quebrantado no lugar de um espírito revoltado. Isso não adianta de nada. Vamos orar, fique conosco, porque depois nós vamos colocar também a nossa corrente de fé e oração em dia. Assim nós fazemos para que o Senhor possa agir em nosso favor. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, que texto maravilhoso, Pai, que palavra poderosa, para não ficarmos revoltados em nosso coração. Nesse texto nos falou dessa menina que nós nem mesmo sabemos o nome, Pai, mas marcou a nossa vida, Senhor, porque ela não ficou revoltada, ela foi levada como escrava, tiraram ela dos seus pais, tiraram ela da sua terra, ela ficou como escrava na casa de um homem, mas o Senhor tinha o propósito de curar a vida daquele homem chamado Naamã, que era leproso, e o Senhor usou essa simples menina que tinha um coração voltado, ó Deus, para ti, no poder e na honra do Senhor. E ela proclamou a sua grandeza, aquele homem foi até Eliseu e recebeu a sua cura, e o nome do Senhor foi glorificado. Por isso nós te pedimos, Pai, tira toda a revolta do nosso coração. Não queremos ser pessoas amargas, azedas, não, Pai. Queremos ser pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que glorificam e exaltam o seu santo nome, meu Pai. E assim, Deus, nós vamos entendendo não o porquê estamos passando dificuldades, mas para que estamos passando isso. Talvez esse sofrimento, essa luta, essa dificuldade tenha um propósito. Aliás, eu tenho certeza disso, meu Deus. Às vezes o Senhor quer trabalhar no nosso coração, quer trabalhar no nosso caráter e quer nos dar oportunidades no meio das adversidades. Assim nós cremos, Pai, e te pedimos um espírito reto, ó Deus, um coração contrito na presença do Senhor e quebrantado, para que em nome de Jesus do nosso coração saia toda mágoa, todo rancor, toda raiva, tanto das pessoas como das adversidades e às vezes até do Senhor, meu Pai. Há muitas pessoas que ficam revoltadas contigo e, Pai, tira isso do coração. Não queremos ser revoltados, mas queremos sim ser voltados para o Senhor, em nome de Jesus. Hoje e sempre nós oramos, Pai, e nós queremos nessa hora, Paizinho querido, entrarmos naquele momento, Pai, de oração e fé que fazemos aqui todos os dias pela manhã, certos que o Senhor nos dará um bom dia. Como o Senhor tem abençoado os nossos dias a partir do momento que oramos, que lemos a palavra. Eu peço ao Senhor que ajude cada um dos meus irmãos e irmãs diante de tudo que eles têm passado, de lutas e batalhas. Ó Senhor Deus, seja com aqueles que estão com dificuldades grandes, com aqueles que estão com dificuldades e aqueles, Pai, que estão com problemas, até mesmo simples, mas que podem ser resolvidos, meu Pai, ainda hoje. Quem sabe o meu irmão e a minha irmã têm precisado de direção, têm precisado, Pai, de uma solução, assim como Naamã precisava e não sabia mais o que fazer, tinha uma enfermidade mortal, uma enfermidade que o fazia ficar à margem da sociedade, que todos criticavam, que todos apontavam, mas o Senhor o curou. Então, Pai, ajuda o meu irmão, dê uma direção, dê uma solução, que ele possa, Pai, encontrar uma oportunidade no meio dessa adversidade, Pai, em nome de Jesus. Abra, Senhor, o entendimento, abra, Senhor, os olhos, dê uma luz, Senhor, dê sabedoria e entendimento a cada um dos teus filhos. Colocamos em tuas mãos aquelas pessoas
que estão enfermas. Muitos irmãos estão nos procurando, Pai, falando de enfermidades tão sérias, meu Pai, tumores, cânceres, meu Deus, aneurismas, meu Pai. Quantos problemas graves as pessoas estão passando, pessoas com depressão, com síndrome de ansiedade, meu Pai, com síndrome de pânico. Jesus, ajuda essas pessoas, meu Pai, porque quando se está enfermo, parece que tudo vai acabar, parece que a esperança não está mais no coração, a confiança vai embora, mas eu peço ao Senhor que a pessoa do Teu Espírito Santo esteja ajudando e fortalecendo a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Ó Deus querido e bondoso, fala o coração do meu irmão, tranquiliza a alma do Teu servo e da Tua serva, meu Pai, consola, conforta e abençoa, e não deixa o Teu filho perder a fé, não deixa a Tua filha perder a confiança em Ti. Oramos, meu Pai, por aqueles que precisam de emprego, por aqueles que querem estudar, fazer um curso ou fazer uma faculdade. Oramos por aqueles que estão batalhando na sua carreira profissional, em nome de Jesus, fazendo testes, fazendo provas. Jesus, dá solução, dá direção, meu Pai. Ajuda o Teu servo a estudar e guardar a matéria para que ele possa, Deus, passar nesses testes. Jesus, eu peço ao Senhor por aqueles que estão trabalhando de forma árdua, já estão cansados, precisando de descanso. Oh, Jesus, prepara umas férias para ele, um descanso, meu Pai, físico, emocional, espiritual. Há muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, já não estão aguentando mais, ó Deus, o trabalho, a tarefa, as tarefas do dia a dia. Ah, Pai, quantas pessoas não estão aguentando a sua família, são muitos problemas, mas eu peço ao Senhor, venha ajudá-las, Pai. Oh Deus, o Senhor é aquele que leva o nosso fardo, o Senhor é aquele que alivia todo o peso. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, eu entro em oração junto com os meus irmãos, por essas lutas e problemas, dificuldades e sofrimentos que eles têm passado, que o Senhor possa dar a vitória vinda do Teu coração, das Tuas mãos poderosas. Assim nós oramos, abençoando o dia de cada um dos Teus servos, meu Pai, que o nosso dia seja um dia cheio de graça, cheio de luz, cheio de amor, cheio de vida, que venha do Senhor. Repreenda todo o mal, Senhor, inveja, maldição, ciúme, maledicências, maldições, sejam tudo quebradas. Contra nós não vai valer nenhum encantamento, porque o Senhor é o nosso guarda fiel e o Senhor está junto conosco. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Meus queridos irmãos, como é bom a gente orar. Muito obrigado pela sua companhia. Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Não esqueça de curtir, de dar aí o seu like, de compartilhar essa mensagem, tá bom? Um grande abraço para você. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tenha um bom dia, um grande abraço para você e eu te desejo a paz do Senhor Jesus.